Olá, irmãos, nós estamos chegando com o estudo de Romanos, a continuidade do estudo de Romanos. E aí, tudo bem por aí? Como estão as coisas? A semana iniciando, começando a semana. Olha só, já chegamos no mês de junho. É isso mesmo, pessoal. E no mês de junho vamos continuar estudando o livro de Romanos. Você já ficou aí curtindo, ouvindo essa música de preparação para o estudo no culto online, apenas no culto online. Nós estamos aí dividindo a parceria aí com o pastor Marcos Botelho. Eu faço aqui a introdução do estudo com vocês. E depois o pastor Marcos traz a reflexão do estudo. E depois eu volto para orarmos juntos, buscarmos a presença de Deus em oração. Muito bem, hoje nós iremos ver nos 25 versículos do capítulo 7. A primeira coisa que eu posso já adiantar para vocês, que esse capítulo de número 7 é pedreira, é bastante polêmico, é bastante complexo. Se tivéssemos que fazer um comentário versículo por versículo, iríamos demorar aí um tempão, porque existem muitas situações apresentadas pelo apóstolo nesse capítulo de número 7 que é difícil de entender, é muito difícil de entender. Até mesmo os estudiosos mais renomados que a gente consulta e a gente vê a dificuldade que eles também têm de chegar a uma conclusão, e você consulta lá 3, 4, 5, 6 grandes estudiosos de Romanos do capítulo de número 7, e às vezes cada um deles tem explicações que divergem, que é diferente, que vai por um caminho, por uma linha. Então, diante disso, a gente procura encontrar aí o consenso. É a melhor coisa para fazermos textos difíceis, é encontrarmos o consenso para trazer luz, para edificar sua vida, e a vida da sua família. Então, nesses 25 versículos, nós iremos trabalhar aí a luta permanente. Até aqui você percebe que um dos assuntos permanentes que Paulo trabalha no livro de Romanos é o pecado, né? Essa questão do pecado, da lei e da graça, do pecado e do perdão, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São coisas que nós estaremos durante todo o livro apresentando para vocês. Muito bem, tendo lançado o fundamento da união, da morte e na ressurreição de Cristo como fonte da salvação, o apóstolo se aprofundou mais sobre o relacionamento, o envolvimento, a aproximação do crente com a lei. Especialmente nesse capítulo, nós podemos ver isso. Se nós tivéssemos que fazer um esboço para facilitar, como tem feito um culto presencial para os irmãos, fazer o esboço também para você aqui no culto online, eu dividiria exatamente da seguinte forma. Do versículo
do versículo 1 ao versículo de número 6, essa seria a primeira divisão que eu faria aqui do capítulo de número 7. Nós trabalharíamos o tema mortos para a lei. Nós vamos observar isso aqui sendo o verdadeiro texto áureo desses 6 primeiros versículos. O apóstolo Paulo se entendeu sobre o tema do relacionamento do crente com a lei. Ele estende esse assunto. Paulo estende esse assunto sobre o tema do relacionamento do crente com a lei. E qual é a ideia principal disto que entendemos dentro do ensinamento aqui de Paulo? A ideia principal é que assim como a morte física altera o relacionamento segundo a lei, a morte em Cristo também altera as obrigações legais do crente. Esta é a comparação que o apóstolo faz, relacionado à questão da morte segundo a lei e a morte segundo nós entendemos quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Muito bem, a partir deste princípio, nestes 6 primeiros versículos, nós observamos que a punição que a lei exige é a morte. Isto está muito claro no estudo do capítulo. Mas aqueles que morreram por meio da união com Cristo já sofreram esta penalidade da morte. Se a lei traz a morte, Cristo vem e resolve isto conosco, e através do batismo nós resolvemos esta questão também com a lei, ficando livre desta penalidade proposta e colocada pela lei. A lei já fez todo o mal que pôde a eles. Ela não tem mais autoridade para condená-los. Estamos falando aqui daqueles que agora vivem segundo o Novo Testamento, que vivem segundo o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, está aí primeira parte, o primeiro ponto do capítulo de número 7 de Romanos, falando sobre esse tema, mortos para a lei. Anotem isso aí, porque depois o pastor Marcos vem jogando luz sobre toda esta questão que eu levanto para vocês aqui nesse primeiro momento de introdução do estudo de Romanos capítulo 7. Muito bem, vamos à segunda parte do texto. A segunda divisão do texto sagrado. A segunda divisão vai do versículo 7 até o versículo de número 13. Se vocês observarem, vocês que estão aí com a Bíblia aberta, acompanhando o estudo, e dar uma olhada agora no capítulo 7, do versículo 7 até o versículo de número 13, vocês vão observar que o tema agora deixa de ser mortos para a lei e passa a ser a lei e o pecado, tratado
tratando essas duas questões, a lei e o pecado. É lógico, quando nós falamos lei e o pecado, estamos falando sobre questão de consequências, resultado, o que vai dar esta questão quando tentamos resolver as nossas pendências a partir da lei. As declarações descritas no passado, do versículo 7 ao versículo de número 13, levanta a questão sobre se Paulo estava nesse ponto descrevendo a experiência que ele próprio estava vivendo ou se era alguma outra situação. E eu vou chamar já a sua atenção nesse texto, nessa segunda divisão, de 7 a 13, que você vai observar que Paulo usa sempre o verbo no passado. É uma peculiaridade desta parte que nós olhamos aqui. Ele está sempre usando o verbo no passado. Observe isso. Nesta divisão, isso está acontecendo. Lógico que agora, diante disto, surge aqui uma variedade de interpretações possíveis. Existem agora várias interpretações que pode ter. A primeira interpretação é que o apóstolo, ele descrevia a experiência de pessoas não regeneradas ou talvez de judeus descrentes em particular. Algumas pessoas, alguns estudiosos pensam exatamente que Paulo está falando desta forma. A segunda interpretação que nós observamos quando pesquisamos a respeito deste capítulo é que ele falava a respeito de um cristão numa condição especial de fraqueza, de enfraquecimento, de doença espiritual. Uma pessoa que não conseguia fazer uso dos recursos vindos da habitação interior do Espírito. O Espírito o colocava à disposição, mas ele não tem, pela sua enfermidade e doença espiritual, disposição em colocar em prática aquilo que o Espírito produzia nele. Uma terceira possibilidade de interpretação aqui é que Paulo se referia a uma experiência de transição, possivelmente vivenciada por ele mesmo, de alguém que foi conscientizado de sua verdadeira necessidade espiritual, mas que não tinha entrado ainda no refrigério completo da justificação pela graça. Possibilidades que o texto oferece para nós. A quarta possibilidade é que ele descrevia, de um ponto de vista cristão, a situação de pessoas piedosas antes da chegada de Cristo e do Pentecostes. Esta é uma outra possibilidade. E a última que eu quero colocar, essas são as principais, existem outras interpretações desta parte do texto. A última diz que o apóstolo Paulo descrevia a situação normal dos cristãos em geral, os quais ainda não cumprem perfeitamente as exigências da lei, embora eles estejam em Cristo e livres da condenação dela, mas não consegue
ter a clareza da extensão, da profundidade do que está sendo oferecido agora através de Cristo. E é bom sabermos que esta última perspectiva de interpretação é a mais provável e a que era aceita por alguns grandes. Por exemplo, Agostinho pensava desta forma. Calvino também pensava dessa forma e Lutero também ia nesta mesma linha de que o apóstolo estava descrevendo a situação normal da vida cristã dos crentes em geral. Estavam vivendo desta maneira e desta forma. E, finalmente, tem a última parte da interpretação deste capítulo, que é do versículo 14 até o versículo de número 25. Completa. Agora, nestes últimos versículos de 14 a 25, fala sobre o prazer na lei de Deus e a força do pecado a partir destes versículos 14 a 25. E agora, a partir do versículo 14 a 25, notamos uma mudança repentina dos verbos. Antes, o verbo estava sendo usado no passado, e a partir de agora, o tempo do verbo muda. Muda para o presente. Olha só, esses versículos 15 a 25, vocês vão perceber que agora Paulo usa o verbo sempre no presente, não mais no passado, como ele estava fazendo. Em contrastes com as declarações descritas dos versículos 7 até o versículo de número 13. Quando lemos de 7 a 13, nós vamos ver claramente essa linguagem do passado. E aqui começa, portanto, a partir do versículo 14, uma nova perspectiva do estudo para nós. Por exemplo, vou parar aqui porque o esboço do capítulo está feito. Vocês perceberam que dividi esses 3 tópicos com comentários daquilo que nós vamos estudar, daquilo que nós vamos ver. Pastor Marcos está chegando aí já, né? E o versículo 14, nessa nova situação de afirmativa do presente, Paulo afirma que a lei, ela é espiritual. Ela é uma descrição mais profunda da lei. Longe de rejeitá-la, Paulo declarou que ela vem do Santo Espírito de Deus. É a nova situação em que nós, crentes em Jesus Cristo, iremos viver. Então, vamos fazer o seguinte, no culto presencial, eu continuo com a explicação de todo o capítulo, né? Que não tem a participação do pastor Marcos, como aqui eu tenho esse privilégio, essa bênção de poder dividir com a participação do pastor Marcos Botelho. A partir de agora, vocês ficam aí com o pastor Marcos Botelho, mas vamos fazer o seguinte, depois de toda essa introdução para você refletir sobre o que eu falei, vamos ouvir uma música e depois da música o pastor Marcos entra com a reflexão do capítulo, de todo o capítulo para vocês. Perfeito assim? Amém.
quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará. Me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim. Pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus, a Deus. Vamos lá para o capítulo 7? Depois do capítulo 6, onde Paulo falou que a gente não vive, o crente não vive mais debaixo da lei, mais debaixo da graça, ele retoma esse assunto colocando 3 tipos de pessoas. Existem os legalistas que ainda acreditam que a lei ela serve para a salvação, a gente precisa cumprir, e essa é a marca e a busca que cada um crente precisa fazer, cumprir a lei de Deus, os 10 mandamentos para ser salvo. Também existe os antinomistas que são contra a lei, aliás, colocam a culpa na lei. É a lei que me faz pecar, essa lei que me joga no chão. A lei é má e a gente só vive da graça, e toda vez que eu erro, mas assim todo mundo erra, não precisa ter nenhum padrão, Deus me aceita do jeito que eu sou, e a lei, na verdade, é coisa do Antigo Testamento, é coisa do judeu. E o terceiro grupo é aquele que é livre para cumprir a lei. Aí Paulo vai explicar por que alguém livre vai cumprir a lei de Deus, ele vai amar a lei de Deus e vai pôr todos os seus esforços, porque foi salvo, para agradar a Deus. Então, esses 3 grupos vão ser divididos nesse capítulo 7 e a gente vai ver os argumentos de cada um agora na boca e na pena do apóstolo Paulo. No versículo 1 até o versículo 6,
Paulo vai trazer a resposta aos legalistas, aquele primeiro grupo que eu falei. Ele vai usar uma metáfora do casamento. Aliás, eu adoro essa metáfora do casamento porque ela é muito boa. Nesse começo, Paulo vai usar 3 vezes a expressão libertação da lei. A gente vai ver um princípio legal nessa argumentação de Paulo. Assim como toda a argumentação da carta de Paulo aos Romanos, que é jurídica, aqui também a lei tem essa autoridade, esse kyrios sobre o ser humano enquanto estiver em vida. Depois que morre, essa lei perdeu essa autoridade legal. Então Paulo está querendo trazer um argumento legal e jurídico para a lei como uma lei que funciona enquanto nós estamos vivos. E que por isso Paulo vai usar a ilustração do casamento, né? De que alguém que ficou viúvo ou viúva da lei pode se casar com Cristo, porque agora que a lei morreu, ela não tem mais essa autoridade sobre a pessoa. Aqui nessa ilustração, quem morre é a lei para que a gente possa casar. Então você tem que entender a condição da viúva aqui que Jesus está trazendo. Uma coisa importante que eu quero trazer para você, Paulo não está querendo legislar sobre o que é separação. Se você ler esse texto e falar, olha só como é proibido a separação, Paulo está dizendo que se alguém casar de novo e o antigo cônjuge ainda estiver vivo, estará em adultério. É lógico que isso era um princípio judaico do Antigo Testamento, mas existe a carta de divórcio dada por Moisés e Paulo não está querendo entrar nesse argumento aqui. Ele está querendo falar sobre justificação e salvação. E depois dessa ilustração, Paulo vai usar o argumento teológico que a gente morreu para a lei e ressuscitou com Cristo para uma nova vida de graça. Martin Lloyd-Jones, no seu comentário A Lei, Seus Limites e Suas Funções, ele vai falar que o fruto do casamento são os filhos, né? E Paulo usa aí no versículo 4 a palavra o fruto que vai dar dessa ressurreição, desse novo casamento. Independentemente se esse fruto, que a gente costuma querer pegar de outras metáforas que Paulo usa, como aquele acabou de falar do casamento, é a consequência do casamento, é a santidade. Esse é o filho do casamento que nós tivemos com Cristo, apesar que o nosso casamento com a lei antes, e lembrando que Paulo era um judeu que amava a lei antes de ter entendido que Cristo era o Messias que ia trazer a graça ao mundo. Então esse casamento com a lei não gera santidade ou não gera filhos, é infértil. Agora esse novo casamento, essa nova união, ela vai gerar santidade na nossa vida. No versículo 5 e 6, Paulo vai falar sobre a antítese fundamental de viver no domínio da lei, aonde a carne conseguiu gerar em nós mais pecado. Você lembra do último exemplo que eu dei no capítulo 6, sobre você chegar para uma criança e falar, pegar um brinquedo que está jogado no canto, ela está brincando com vários outros e falar, não brinque com esse brinquedo, eu proíbo, e deixar em cima de uma mesa. Ao sair daquele ambiente, a lei que você criou vai gerar um pecado maior naquela criança, que ela vai ficar doida para mexer com aquele brinquedo. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, essa antítese de que ao se livrar da lei, nós podemos seguir a lei, mas ao abraçar a lei como única fonte de fé e prática ao cumprimento da lei, nós vamos descumprir cada vez mais. Mas no final das contas, o cristão deve seguir a lei ou não? Sim, nós somos livres para servir a Deus e agradar a Deus em cima da sua lei e não para ser escravo dela ou para pecar à vontade. Por isso que nós somos livres. Ao mesmo tempo, não, porque as motivações do nosso coração mudou completamente. Nós não servimos a lei para ser salvos, nós servimos a lei para obedecer o nosso Salvador. Agora no versículo 7 a 13, a gente vai ver Paulo respondendo àqueles que não gostam mais da lei, ao antinomianismo, aqueles que realmente acham que a lei é a causadora de todos os males. Paulo foi acusado disso e Paulo vai fazer uma defesa da lei, relembrando o seu passado como fariseu, amante e obediente da lei. Agora, a grande questão é se Paulo está fazendo um relato autobiográfico, se ele está falando dele mesmo entre o versículo 7 e 13, se ele está falando de Adão como uma referência, já essa analogia que ele fez nos capítulos anteriores, ou se ele está falando de Israel, que ele antes vivia sem lei,
aí veio o mandamento foi dado, o pecado reviveu por causa desse mandamento e a última consequência é que ele morreu. Então, quem será que está falando aqui? Se Paulo está falando dele mesmo ou se é uma metáfora aqui, porque ele vai falar vários eus aqui. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não necessariamente ele está contando um relato autobiográfico. Primeiro, vamos ver o argumento como se fosse Paulo falando dele mesmo. Esse argumento você pode pensar como um Paulo, uma criança que chegou aos seus 13 anos no seu bar mitzvah e aí ele lá pôde ter a consciência, foi dado para ele a lei naquele batismo que ele tem e aí como se ele tivesse uma rebeldia de adolescente e viveu aí quando chegou a lei veio a morte e o pecado sobre a vida dele. Olha, isso é meio complicado, porque Paulo já contou o tanto que ele se orgulhava da lei, o tanto que ele amava a lei, como ele foi bem educado na lei do Senhor. Como ele mesmo disse, ele se orgulhava de ser hebreu dos hebreus. Uma segunda visão que era Paulo que estava falando, que talvez ele estava falando antes da sua conversão na estrada de Damasco, ali ele falando como fariseu, como homem da lei. É complicado colocar isso para Paulo, primeiro porque a gente não tem nenhum relato de crise espiritual que Paulo teve antes, muito pelo contrário. Paulo fala que a justiça que havia na lei, ele era irrepreensível. O segundo argumento é Paulo falando como Adão. Assim como ele trouxe o paralelo entre Adão, o primeiro que trouxe o pecado ao mundo, e o segundo Adão, Jesus Cristo, que trouxe a salvação, agora é como se ele estivesse falando, olha, e aí ele está falando ele como homem, como Adão, como o cara que fez o primeiro contrato jurídico com a gente. E aí ele vai fazer um paralelo incrível que eu também vou recomendar para você se aprofundar melhor, depois voltar ao vídeo e fazer um devocional sobre o paralelo dessa segunda parte de Romanos 7 com Gênesis 2 e 3. E por último, esse eu representa Israel. O teólogo Douglas Moo vai fazer 4 paralelos justificando por que esse eu representa Israel. Primeiro, a lei que Romanos 7 fala é uma lei mais representativa na Torá, no que Paulo viveu a vida toda. Levar isso para a lei do Jardim do Éden, para Adão, seria um anacronismo. 2. O mais natural, que a vinda do mandamento, no versículo 9, representa Moisés no Monte Sinai, dando o mandamento ao seu povo. 3. Ele fala que a consequência do versículo 9 ao 10, vida, mandamento, pecado e morte, é um jeito que Paulo está trazendo sobre a história de Israel em forma de uma pessoa. 4, o Dr. Moo vai dizer que os israelitas, os hebreus, tinham essa identidade tão grande, pessoal, com Israel, que toda a Páscoa ele revivia a história de Israel, contando na primeira pessoa como se fosse eles mesmos. Então esse seria o argumento mais claro desse eu de Paulo ser uma solidariedade a Israel, de tantas vezes que ele já fez isso em momentos como a Páscoa. Então qual dessas 3 figuras representa essa passagem de Romanos? A nossa conclusão, minha e de vários teólogos, é que representa primordialmente a vida de Paulo, mas pode ser estendida, como a gente viu, a Adão e até mesmo a história de Israel. Então é um arcabouço aqui de sabedoria que a gente pode tirar para a nossa vida. Nesses versículos, Paulo vai fazer 2 perguntas e vai desenvolver a sua resposta. Primeiro, a lei é pecado? E Paulo vai responder de forma clara, dizendo de jeito nenhum, a lei não gera o pecado. Essa é a primeira pergunta dos seus acusadores imaginários que ele está na cabeça. Mas ele vai dizer que, primeiro, a lei revela o pecado. Ele vai dizer, de fato, eu não saberia o que é pecado se a lei não tivesse me falado. Então, é muito óbvio que a lei não faz pecar, mas revela o pecado. E que também traz a convicção que somos pecadores. No caso aqui de Paulo, foi o 10º mandamento, quando ele fala sobre a cobiça, que foi quando caiu a ficha que ele era pecador mesmo.
Além da lei revelar o pecado, Paulo vai dizer que a lei provoca o pecado. E é exatamente aquele argumento que quando a gente vê uma lei, não faça isso, a gente fica com aquela vontade no coração de fazer. Por isso que no versículo 8, Paulo vai resolver dizendo, mas se a lei morrer, essa vontade também vai morrer, a gente não é mais escravo da lei. E em terceiro lugar, ele fala que a lei condena o pecado. Então o que era para produzir vida gerou morte. Ele fala isso no versículo 9 ao 11. E aí cai na segunda pergunta, que é um paralelo da primeira, dizendo, o que é bom se tornou morte para mim? E Paulo vai responder no versículo 13 a mesma coisa que ele respondeu antes, de jeito nenhum. Então presta atenção, a lei é santa, mas é incapaz de santificar. A lei é boa, mas é incapaz de salvar. É isso que é o argumento de Paulo. A lei é boa em si, mas ela não atinge o propósito que toda a nossa alma, toda a criação caída anseia, que é reconectar-se com o Criador. Na terceira parte, Paulo vai voltar a essas pessoas que são livres da lei, mas decidem cumprir a lei. E ele vai falar sobre a fragilidade da lei e os conflitos que temos interiormente. A primeira pergunta que a gente se faz quando está lendo esse final do capítulo 7 é se esse eu que Paulo está falando é de uma pessoa convertida ou não. São tantos conflitos que a gente não sabe se Paulo está descrevendo ele ou a figura que ele está usando de antes da conversão ou depois da conversão. As duas teses têm argumentos a favor e argumentos contra. O problema é que os argumentos contra são bem fortes, principalmente aqueles argumentos que fala do Paulo, que fala da alegria interior, do prazer de estar em Cristo, de ter sido vendido para Cristo, porque agora estaria com essa angústia e usando argumentos contrários. Do outro lado, também o não crente. Como é que o não crente pode ter prazer na lei e expressar tão grande apreço e querer fazer o tanto bem se nem teve a lei para isso? Por isso, nos últimos séculos, uma terceira via está sendo construída de interpretação, que na verdade Paulo está falando de um judeu que ainda não recebeu o Espírito Santo, incluindo até os discípulos antes da cruz, da ressurreição e do Pentecoste. Quando a gente une as três características, mostra que essa pessoa ama a lei e sabe que ela é boa, ela tem fé no Messias. Mas por outro lado, Paulo está falando que essa pessoa ainda é escrava do pecado, então ainda não foi liberta do velho homem, da lei ali. Então essa pessoa é uma religiosa ainda, ele tem uma religiosidade muito forte. E o terceiro argumento dado por John Stott, que para mim é muito forte, mostra que essa pessoa não sabe nada do Espírito Santo. Quando a gente vai ler Romanos 7, a gente vai ver que o Espírito Santo não é citado para essa pessoa, mas muito é citado em Romanos 7 sobre a lei. A lei e todas as palavras que são seus sinônimos é citado 32 vezes no capítulo 7. Mas se a gente for para o capítulo 8 de Romanos, o Espírito Santo vai ser citado 21 vezes. E esse contraste do capítulo 7, de alguém que é convertido, mas ainda vive pela lei, e alguém que é convertido do capítulo 8, que vive no Espírito, é esse o argumento que Paulo está trazendo aqui. Essa pessoa que ainda vive no já e ainda não, está no processo de conversão, que tem muito a ver com o público-alvo ali em Roma, dos judeus que estavam convertendo ou já tinha sido convertido, mas estava nesse processo de entender o que era o Espírito Santo, que tinha vivido no Pentecoste, mas muitos ainda não tinham recebido. Uma aplicação correta de Romanos 7 e 8 é mais ou menos equivalente a muitos igrejeiros hoje que têm um comportamento do Antigo Testamento. Acreditam em Deus, acreditam na lei, mas não vivem. São as pessoas religiosas ou com religiosidade, mas não vivem no Espírito. Paulo vai falar sobre a lei e a carne manifestada no crente. Por duas vezes, Paulo vai falar que nós sabemos, é um conhecimento de alguém que sabe que tem alguma coisa errada, conhece a lei e sabe que a carne, essa palavra que Paulo vai usar várias vezes, no original o sarx,
que a lei é espiritual, mas nós somos carnais. Quando Paulo fala no versículo 18, eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Ele não está falando que tudo que está em nós é mal, mas que até as coisas boas que nós fazemos têm a marca do mal. É o que falamos em outro vídeo sobre a depravação total. Não é o quão mais profundo é que fomos na depravação total, mas que tudo que fazemos já está contaminado por essa carne, por esse pecado. Existe um conflito entre o desejo e a realização. A gente quer fazer o bem, ele queria fazer um bem como um judeu convertido, mas ele não conseguia fazer o bem. É o fruto da lei. Aquele que ama a lei, se apega à lei, ele sabe o que é certo, mas é muito frustrante porque não consegue realizar. Eu lembro de ter ouvido uma entrevista do Pete Sampras, um dos maiores tenistas da história, e ele tinha um técnico que ensinava ele tudo. Ele sempre falava, eu não faço nada sem o meu técnico saber e me ensinar, né, e me falar para fazer. Olha, quem era o atleta que sabia praticar era o Pete Sampras, não o técnico, que eu nem sei o nome. É interessante isso, aquele técnico sabia o que era certo para se fazer no tênis, mas se colocasse ele lá dentro para jogar, provavelmente ele não ia chegar aos pés dos adversários do Pete Sampras. É mais ou menos essa a figura do judeu convertendo ou desse religioso igrejeiro que está indo na igreja, já sabe o que é certo, mas na hora de colocar na prática não consegue. Existe uma dupla realidade do crente que está debaixo da lei que se manifesta em 4 aspectos. Primeiro, os 2 egos, os 2 eus. Paulo vai falar no versículo 21 que o bem que ele quer fazer sempre tem o mal seguindo. Então existe um eu que quer fazer o bem, um eu verdadeiro ali que está querendo agradar o Senhor, fazer o que é correto. Por outro lado, tem um outro eu de qualquer crente que está debaixo da lei, que sempre faz o que é errado, e a gente odeia esse impostor que habita em nós. Também tem a dupla realidade das 2 leis. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Então essa lei prazerosa, essa lei gostosa, essa lei que a gente entende a vontade do nosso Criador e a gente quer fazer. Mas também Paulo fala no versículo 23 que existe uma lei que toma a mente dele e que faz ele pecador ou escravo do pecado. A gente vê em terceiro lugar os 2 clamores. No versículo 24, Paulo faz um clamor desesperado. Ele grita, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Ele está tão angustiado, parece que está pingando suor, sangue quando a gente lê isso, de alguém que está desesperado, alguém que fez um pecado, acabou de cometer ou foi pego num pecado e está com raiva de si mesmo. Eu, como pastor, aconselho muitas pessoas que estão na fé, estão no caminho e se pegam pecando, estragando o casamento, estragando a sua vida, falando coisas que não queria ter falado e realmente tão angustiada e clamando igual ao Paulo. Mas por outro lado, Paulo no versículo 25 vai falar graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Existe um outro clamor de alguém que estava no seu limite e foi encontrado pelo Senhor Jesus. Graças a Deus, é como se alguém tivesse preso num prédio pegando fogo, sentindo aquele calor, a queimadura começando e de repente quebra o vidro e tá lá o bombeiro com a sua escada, ele tira e aquela primeira declaração, graças a Deus porque você veio aqui me salvar, graças a Deus por Jesus Cristo. Existem 2 clamores. E aí Paulo conclui com as 2 escravidões. Ele fala que eu em minha mente sou escravo dessa lei, mas eu na minha carne sou escravo do pecado. E na verdade todos nós nos sentimos um pouco escravos da lei ali, de querer fazer o bem, às vezes não conseguimos e somos puxados pela velha natureza. Concluindo, meus queridos, eu acho aqui que Paulo está falando dele mesmo, um homem convertido, mas antes de encontrar o Espírito Santo, o Espírito que faz a gente nascer do alto, aquele homem convertido que quer fazer pela lei, e aí a lei que ele ama tanto, cada vez condena ele mais. Isso traz um recado muito importante em Romanos 7, para mim e para você. A religiosidade é algo que eu tenho dedicado a minha vida para pregar.
A gente costuma dar ênfase apenas para a vida profana, que é errado. É como a parábola de Lucas 15 sobre o filho pródigo. A gente dá um nome para o filho que saiu e foi gastar o dinheiro com as prostitutas, com as coisas erradas, mas a gente esquece que aquela parábola tem um outro filho, de tanto que a nossa cabeça ficou só para a velha vida promíscua no pecado. Existe uma velha vida legalista, que todo aquele que é filho de crente, filho de pastor, filho de judeu e cresceu na religião igual Paulo, igual a mim, vai sempre ser tentado para a velha vida legalista. E é isso que Paulo está batendo no peito. Ele fala, se eu não tomar cuidado, eu faço da lei meu salvador. E também você, se você cresceu num ambiente cristão, evangélico, católico, bem rigoroso, provavelmente sua velha natureza vai te puxar para um legalismo, essa religiosidade, que o bem que você quer fazer, você não faz porque você confia mais na lei do que no Espírito. Graças a Deus que o Espírito foi derramado e no capítulo que vem a gente vai ouvir falar um pouco mais disso. Deus te abençoe e viva na dependência do Cristo que nos salvou. Olha aí, queridos irmãos, eu falei para vocês que o estudo não seria fácil, né? Eu falei que seria um dos estudos mais complexos que nós temos, este capítulo de número 7 de Romanos. E ouvindo aí o pastor Marcos, pudemos perceber claramente isso. No entanto, com esta capacidade que ele tem de explicar, esta forma exegética, esta forma que apresenta com tanta clareza o texto sagrado, nós podemos compreender melhor e é um privilégio dividir o estudo com este colega, com o pastor Marcos, o qual eu agradeço e louvo a Deus pela sua vida. Portanto, eu espero que você tenha feito um bom estudo, que você tenha aproveitado o máximo possível de tudo aquilo que foi apresentado nesta noite, que tenha sido você e a sua família edificado e abençoado. Então, eu vou terminar, enquanto eu ouvia o pastor Marcos juntamente com vocês, eu estava eu lembrei de uma história interessante que acredito que faz bem deixar para a reflexão de todos vocês. Conta-se a história de um sábio índio que ele descreveu certa vez em seus conflitos internos da seguinte forma, da seguinte maneira. E ele dizia para os seus ouvintes, para aqueles que estavam ali ouvindo a sua história. E ele diz assim, dentro de mim existe 2 lobos. Um deles é cruel e mau. E o outro é muito bom, é dócil. Os 2 estão sempre brincando, eles não param de brigar. E quando ele usa esta frase de que os 2 estão sempre brigando, um dos seus ouvintes lhe faz a seguinte pergunta: qual dos lobos, então, no final, ganharia a briga? O sábio índio parou, refletiu e deu a resposta. E a resposta dele foi a seguinte: aquele que eu alimentar mais, esse ganha a briga. É isto, queridos irmãos, que eu quero também deixar nesse final de estudo
para vocês refletirem sobre a vida cristã de cada um de vocês. No final, quem é que vai ter vitória? Quem é que vai ganhar? Diante de tudo que acontece aí dentro de você. Quem é que vai ganhar? Segundo o sábio, vai ser aquele que você alimentar mais. Que você oferecer mais alimento, dar mais atenção. Não deixar faltar nada. Esse irá vencer. Pense sobre isto, reflita também sobre esta história final. E eu quero desejar para você uma semana abençoada, uma semana na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois deste alimento tão forte, eu vou pedir para você ouvir essa música, terminar o culto ouvindo essa música e guardar a sua mensagem no seu coração. Então, uma semana abençoada para todos vocês e até a próxima oportunidade. Amém. Ouça a música. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue